Oi, eu sou a Gabi e aqui a gente fala sobre redação. No momento em que eu tô fazendo esse vídeo, a prova da Unesp de 2021 ainda não aconteceu. Então vou pegar a prova da Unesp de 2020 pra gente dar uma olhada juntos, analisar a coletânea e pensar o que é que pode vir a ser fundamental pra gente fazer a nossa redação da Unesp de 2021, certo? Então vamos lá. Tinha uma pergunta na prova que é: o carro será o novo cigarro? É esperado, muitas vezes, das provas da VUNESP em geral, que se venha essa dualidade. Nesse caso, a gente precisaria responder sim ou não. Então, ou o carro será o novo cigarro, ou o carro não será o novo cigarro. Para a gente interpretar essa pergunta, não sei se vocês percebem que não dá para fazer isso sem a leitura da coletânea, né? Como assim será o novo cigarro? Em que perspectiva? Do que é que você tá falando? As pessoas vão fumar carros, sabe? Como assim? Não entendi. Por isso, a gente precisa ler os textos de coletânea sempre para tentar entender qual é o recorte que essa proposta, que essa prova tá querendo que a gente faça, beleza? Então, a gente vai ter que comparar o carro com o cigarro, encontrar elementos nessa coletânea que façam a comparação do carro com o cigarro e perceber, putz, quando eu comparo os dois, eu acho que eles têm mais elementos parecidos ou quando eu comparo os dois, eu encontro mais diferenças entre eles nesse uso no comportamento do dia a dia. O texto 1 é um texto de 1909 sobre automóveis. Então, é a chegada do automóvel e o quanto aquilo está causando um frisson na sociedade. E aí é um texto que usa algumas expressões que eu destaquei aqui pra gente. Ele fala sobre a beleza da velocidade. Então, a gente sabe que hoje, né, em 2021, a velocidade é uma característica muito valorizada já nessa sociedade e vem, claro, desde a Revolução Industrial, aqueles clássicos que às vezes aparecem em redação, mas não precisa, tá? Mas aqueles clássicos que aparecem em redação. Então, o carro veio com essa toda a aura dele, né, o status que ele acabou construindo depois, mas aparece nesse texto essa ideia da velocidade como alguma coisa muito valorizada, tá? Depois tem um trecho que eu também destaquei pra gente que diz o seguinte: que o carro seria um cofre enfeitado de grossos tubos semelhantes a serpentes de hálito explosivo. E eu achei essa coisa dos grossos tubos, do hálito explosivo. A serpente, eu até marquei pra gente, ela tem esse flerte do perigo com o misticismo, sabe? Com o ser mágico. Então, o carro, ele tá sendo colocado num lugar aí de magia, de superstição, mas não qualquer superstição, né? Uma superstição bastante poderosa e agressiva e viril. A gente sabe que o carro, ao longo da história aí, se desenvolveu como um objeto bastante associado à masculinidade, né? Essa masculinidade social. E depois deixei mais um trecho aí: um automóvel rugindo é mais belo que a Vitória de Samotrácia. Vitória de Samotrácia é essa escultura cuja foto eu deixei aí, é considerada uma das mais belas esculturas que existem. Se eu não me engano, ela tá no Louvre. E era essa comparação, assim, pegar uma obra de arte, alguma coisa que todo mundo considerava lindíssimo, e o carro é mais bonito do que isso que é mais bonito, sabe? Então é um texto muito elogioso ao carro. Eu não sei como vocês fazem a leitura desse texto para pensar em responder a pergunta que tinha sido feita sobre o carro será o novo cigarro. Eu não lembro, posso estar sendo muito ingênua, me conta nos comentários se você lembrar de alguma coisa parecida, mas eu não lembro de o cigarro ter ganhado esse tipo de status. Acho que sim, o cigarro foi bastante associado à virilidade, bastante associado a um status social também e tal, mas de ser uma coisa considerada bonita, de ser um objeto de desejo, de admiração, assim, visual mesmo, eu acho que não. Então, a minha leitura é que esse primeiro texto, ele leva a gente a encarar o carro como alguma coisa que teve um impacto social muito grande na relação com o consumo, na relação estética, na relação com a aquisição de bens pessoais. O texto 2 é um poema do Drummond, curtinho, então deixei ele inteiro aí pra gente. O título é Cota Zero. E o Drummond escreve o seguinte: Stop. A vida parou ou foi o automóvel? E aí,
brincadeira de misturar vida e automóvel, como se boa parte da nossa vida fosse isso com que a gente lida no nosso dia a dia, especialmente o carro, né? Então há uma confusão, há uma mistura da relação da vida com o carro e da percepção dos indivíduos por meio desse carro. Tem uma propaganda da Fiat, eu acho que ela deve ser mais ou menos de 2014, então eu vou só narrar ela, eu não sei onde eu já essa propaganda mais. Mas é um cara que vai desaparecendo e aí ele percebe, fisicamente, né, ele percebe que ele tá desaparecendo e aí ele tá sumindo da foto com o chefe, ele não consegue atender o telefone, ele tá no local de trabalho, ele não atende o telefone, aí ninguém mais vê ele e tal. Ele sai desesperado e ele entra no carro dele, que é um Fiat qualquer lá. Assim que ele entra, ele volta a reaparecer. A gente costuma colocar nas nossas redações a ideia de que o ser e o ter estão muito misturados, né? Que a gente é aquilo que a gente tem e que a sociedade estimula isso, blá blá blá. Eu acho sempre muito interessante como as propagandas dizem essas coisas sem precisar usar os chavões, sem precisar usar o senso comum linguístico, né? Frasal, que a gente usa para falar disso. Então, no caso dessa propaganda, eu tô citando ela porque eu entendo que é uma concretização dessa mistura que o Drummond tá colocando aqui, né? Então, quando o cara some, quando ele não tem o carro e ele desaparece, ele não é ninguém sem o carro, a vida dele acabou ou foi só o fato de ele não ter o carro adequado, sabe? Eu acho que houve um aproveitamento bem interessante, não tô dizendo que bom, mas bem interessante da indústria automobilística desse sentimento que o carro provoca. Então, para mim, o poema do Drummond, ele dialoga bastante com o texto 1, que é essa ideia de que a vida é outra com o automóvel. O texto 3 é uma tirinha do André Dahmer, um autor de tirinhas de quem eu gosto bastante, inclusive recomendo sempre. E tem alguns quadrinhos. O primeiro é uma rua cheia de carros. O segundo dizia que a superfície era quase toda ocupada pelos automóveis e que a população ficou designada o subterrâneo para circulação. E aí o terceiro quadrinho era mostrando o subterrâneo e mostrando o metrô. Então, a circulação, ela acabou tomada por máquinas, né? E por todo lugar. A gente entende circulação de carro, de ônibus, de moto, muito mais frequentemente do que a circulação a pé, por exemplo. Então, a gente coloca as máquinas nessa relação. E deixei uma frase aí pra gente, então, sobre o quadrinho. Quase toda a circulação hoje se dá por meio de máquinas e tecnologias. E aí é só o texto 4 que vai explicar um pouco melhor pra gente. E o cigarro, né? Porque até agora a gente tá, o carro é lindo, veloz e maravilhoso, foi super bem aceito aí, a galera achou ele tão lindo quanto uma estátua grega lindíssima. Depois tem o Drummond falando dessa mistura da vida com o automóvel. Aí tem o Dahmer falando que essa relação com o carro, ela tá por toda parte, com as máquinas. E aí o texto 4 fala, peraí, é que eu tô querendo te contar um negócio aqui. Aí ele traz alguns dados, ó. Ele vai falar que o carro é o cigarro do futuro. E num primeiro momento, confesso pra vocês, toda vez que eu vejo essa coletânea, eu volto a dar risada, assim, porque eu acho uma comparação muito esquisita, mas enfim. E aí, o que ele quer dizer com o cigarro do futuro? Deixei em azul aí, ó. Poderá usar, mas as pessoas se irritarão por isso. Então, houve um momento em que se pôde fumar nos ambientes fechados, dentro das salas de aula, sei lá, em vários ambientes dentro de restaurantes, e ninguém reclamava porque isso era comum. E aí, a partir de um dado momento, isso começou a ser muito incômodo, e as pessoas começaram a se irritar porque as outras estavam fumando dentro daquele espaço. Dito isso, a proposta do cara aqui, não sei se dá pra chamar de tese, mas a hipótese dele é de que vai chegar um momento em que usar carro vai ser quase tão incômodo socialmente quanto fumar num espaço fechado. Porque o carro polui, porque o carro ocupa um espaço na cidade que não dá mais para ser ocupado, dado o tipo de cidade nas quais a gente tem vivido e tal. Então o carro viria a ser o cigarro a partir do momento em que a gente pensa num modelo de cidade que vai ter que lidar com esses problemas que são muito contemporâneos e que vão se agravar muito provavelmente nos próximos anos, né? Depois ele coloca que um dia nos questionaremos sobre como era aceitável poluir tanto como foi com o cigarro. Então, eu não sei vocês hoje, mas eu peguei um momento de transição, né? Então, eu lembro como era antes, e aí eu vi depois, e hoje eu paro pra pensar, gente, como é que a gente vivia aquilo, né? Que loucura.
que é mais ou menos o momento que ele está sugerindo que a gente pode vir a viver com a relação com o carro, na relação com o carro, né? Depois, ele dá alguns exemplos dos Estados Unidos, então fala que nos Estados Unidos o carro tem perdido espaço por conta de algumas questões, tipo demografia, economia e meio ambiente, e que menos jovens têm tido a preocupação de tirar a carteira de motorista. Então, que esses jovens estão voltados para outras coisas. E aí, imagino que boa parte das pessoas que vão ver esse vídeo são jovens. Me conta também nos comentários se você tem pretensões de ter carro, se você tem carteira de motorista e tal. Vou voltar pro na minha época era tudo mato, assim. Mas aos 18 anos, quando eu fiz 18 anos, era muito comum que imediatamente a pessoa já entrasse na autoescola, sabe? Que fosse um processo da vida, como pra minha classe social, como era o vestibular, como era uma série de rituais, né? Do final da adolescência ali. E eu acho que hoje é um pouco diferente. Então eu imagino que seja isso que esse texto tá propondo aqui. Quando a gente olha, então, para a pergunta, de novo, o carro será o novo cigarro, dá para responder tanto sim quanto não a partir dessa coletânea, né? O texto 4 é o que mais caminha para o sim, os outros todos acho que priorizam mais a relação que a gente tem com o carro como um grande objeto de status, né? Então, se eu for responder sim, eu posso dizer, olha, tem chance de o carro ser o novo cigarro porque ele polui, porque há mudanças sociais, né? Essas que marcam gerações e marcam as escolhas dessas gerações, ou eu posso responder que não, porque o carro ele ocupa um outro lugar social, porque existe o status relacionado a ele, ainda que os dois tenham status relacionado, mas acho que uma pessoa de classe média, por exemplo, que passou a vida inteira se deslocando de carro, pensar em parar de usar o carro é diferente de uma pessoa que fumou a vida inteira, vocês entenderam, né? Mas que fuma há muito tempo, parar de fumar. O impacto no estilo de vida talvez seja bastante diferente. Mas isso é uma hipótese minha, um caminho que eu percorreria no meu texto. Então, as duas possibilidades aqui são possíveis. Queria muito saber qual delas faz mais sentido para você. Em geral, propostas que deixam essas perguntas, a não ser que sejam perguntas que claramente firam os direitos humanos, assim, sabe, de uma maneira muito perceptível. Se não for uma pergunta que obviamente tem uma resposta, porque isso já tá definido, né, pelos nossos padrões de moral social, em geral, você pode responder quaisquer um dos dois lados, assim, você pode escolher qual você quer e por que caminho você acha que você estaria melhor nessa argumentação. Eu não sei vocês, eu escolheria o caminho do não. Mas eu vi muito texto modelo, texto nota máxima, e respondeu sim. E aí eu pensei que talvez possa ser uma questão geracional também, né? Eu não considerar, porque ainda sou de uma geração que hipervaloriza o carro, mas os meus alunos, que já têm aí uma diferença de mais de uma década, né, em relação a mim, pensando nos pré-vestibulantes, para essas pessoas o carro já não é mais a prioridade que foi quando eu tinha essa idade. Então eu acredito que esse corte geracional aí pode influenciar. Me conta, certo? Além disso, deixe seu like no vídeo, comenta, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por ter vindo até aqui.